Ageu primeiro. Amém? Ageu está bem no finalzinho do Velho Testamento. Aleluia. Glória Santíssima. Amém? Glória a Deus. Glória Santíssima. Vou fazer a leitura. O tema é a ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? 5. Agora, assim diz o Senhor, vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Veja onde os seus caminhos os levaram. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte, trazem madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa de vocês, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta. Porque o Senhor dos exércitos causou isso, ainda está destruindo, enquanto cada um de vocês se ocupa com a casa de vocês. É por isso que eu tenho trazido isso sobre a sua casa. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o fruto. Amém? Só aqui, pode sentar, amados. Aleluia. Ageu, profeta que foi levantado por Deus para trazer uma palavra para os exilados, para aqueles que tinham acabado de sair do exílio babilônico. Profeta Ageu, ele era o profeta do pós-exílio. Profeta Ageu, o livro dele só tem 2 capítulos, é bem pequeno, mas o alimento que ele nos oferece traz alimento para a nossa vida. E ele traz para nós, hoje, ele nos pergunta qual tem sido a nossa prioridade. Porque aqui nós vemos que o Senhor, ele levanta um profeta, como ele sempre tinha feito, para falar com o povo dele. E não foi diferente aqui com o profeta Ageu. Ele levantou o profeta Ageu para chamar, para exortar o povo. Porque o povo tinha saído do exílio babilônico, mas tinham se esquecido de fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, que era a construção do templo. E para contextualizar e para que vocês consigam entender este capítulo que nós lemos, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Esse livro de Ageu, ele está paralelo ao livro de Esdras, porque eles andam juntos, eles falam da mesma coisa que está acontecendo aqui em Ageu. Então o Senhor levanta um profeta para que ele comece a falar com o povo sobre aquilo que tinha prioridade na casa do Senhor. Então eu vou capitular aqui com vocês em Esdras. Ele começa a dizer no capítulo 1, Esdras 1, se não quiser abrir não tem problema, tá, amados? Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra que foi falada no intermédio de Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para dirigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nesse tempo. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, Judá. Qualquer um do povo que esteja entre vocês e que os Deus esteja com ele e que vá para Jerusalém, Judá, reconstruir o templo do Senhor. Aqui nós vemos que em Esdras, Ciro, o rei persa, ele pede para esse povo, aquele povo que tinha
rei Nabucodonosor foi levantado para levar esse povo cativo devido à desobediência, à prostituição e à idolatria que esse povo levava na época. O Senhor então levanta Nabucodonosor para que levasse esse homem cativo, e ele ficou cativo por 70 anos. Então, depois desses 70 anos, como dizia Jeremias ao povo, que foi dito através do profeta Jeremias 25, diz assim: embora o Senhor tenha enviado a vocês, aos seus servos, profeta dia após dia, vocês não ouviram e nem lhe deram atenção. Quando disseram: convertam-se cada um dos seus maus caminhos e das más obras, mas vocês ainda permaneceram e continuaram nessas obras. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto ou adorar. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por mãos de homem, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos que vocês mesmos fizeram. Isso é Jeremias profetizando para o povo. Então Jeremias começa a dizer: olha, Deus já me trouxe dia após dia, o Senhor tem levantado profetas para falar com vocês, mas vocês não têm dado ouvido, e o Senhor está levantando mais uma vez profeta para falar: olha, tem um tempo para vocês precisam começar a obedecer. Olha, vocês precisam lembrar de onde eu tirei vocês, de onde vocês foram tirados lá do Egito. Passaram esse tempo, eu cuidei de vocês no deserto, fiz tudo por vocês, e ainda assim vocês não me obedecem. E aí o Senhor prepara Nabucodonosor para que pegue esse povo e leve cativo. E o que nós vemos aqui em Esdras é quando esse povo, através de Ciro, é levantado para que esse povo volte novamente à terra de Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas o que não nos admira é que por mais uma vez esse povo volta, e eles voltam com vontade da reconstrução. Realmente eles voltam querendo reconstruir o templo. De verdade eles querem realmente fazer algo diferente, porque eles sabiam que eles tinham passado lá no cativeiro. Eles tinham sido judiados, eles estavam cativos, e enquanto estavam lá em Jerusalém, enquanto eles estavam cativos, eles ficavam: como eu gostaria de estar em Jerusalém, podendo louvar e adorar o nome do Senhor. Quando eles estavam cativos, eles lembravam de Deus e falavam: eu gostaria de estar lá para adorá-lo, para glorificá-lo. E quando o Senhor assim permite que Ciro mande esse povo de volta para a reconstrução, eles saem para reconstruir o templo. Mas o que acontece, como acontece em nossas vidas, muitas das vezes, quando nós colocamos a mão no arado, muitas das vezes, quando nós queremos reconstruir, quando nós de fato e de verdade falamos assim: agora eu vou me fortificar e vou fazer a vontade do Senhor, tem aqueles que vêm contra nós, tem aqueles que se levantam, e é os opositores. E o que acontece? Eles começam a lançar os alicerces, mas em volta às circunvizinhanças que tinha daquele povo, ali também tinha o povo que vivia ali, e eles começam a chegar até Zorobabel e falam assim: olha, eu quero lançar com vocês esses alicerces. Mas Zorobabel fala assim: olha, aqui você não vai lançar, porque essa obra é nossa, então nós é que vamos reconstruir. Então quando ele percebe que não tem essa abertura para reconstrução, os samaritanos que viviam ali, eles começam a querer enfraquecer o povo. Ele começa a se opor contra aquela construção. Eles não querem que o povo volte e reconstrua o templo, porque era no templo que tinha adoração, era no templo que eles prestavam oração, era no templo que eles tinham aliança com Deus. Então eles falaram assim: bom, se esse povo se edificar esse templo, eles vão voltar a adorar o nome do Senhor. Então eles queriam se opor aqui. Eles falaram assim: não, vamos fazer algo para que eles parem. E de fato eles começam até a contratar pessoas para que parassem, embargassem aquela obra. Nós vemos no decorrer disso que eles começam a mandar cartas aos reis da época, para que frustrassem aquela construção. E o que aconteceu? O povo simplesmente parou, desistiu de seguir com a obra. Eles falaram: não vou mais construir, porque foi dado um decreto que era para parar essa obra. E o povo, como sempre, eles desistem em meio às circunstâncias que eles estavam passando. Mas olha o que Jeremias 2:5 diz: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me
deixassem ou se afastassem de mim. Eles seguiram a ídolos sem valor e tornaram-se também sem valor. Jeremias está chamando ao povo e dizendo assim: o que Deus fez para que vocês se afastassem dele? O que foi que Deus fez para vocês ou para os seus antepassados para que vocês não quisessem mais essa aliança? E muitas das vezes é exatamente isso que o Senhor pergunta para nós: o que eu fiz para que você parasse a obra? Porque muitos são aqueles opositores que se levantam para que nós venhamos para a obra, mas não foi Deus que se levantou, foi os opositores que veio para nos frustrar, porque Ele sabe que se nós estivermos de pé, se nós estivermos com o nosso templo construído, lá Ele sabe que vai ter adoração, que vai ter aliança com Deus novamente. Então eles queriam frustrar de todas as maneiras. Nós lembramos também de Neemias reconstruindo os muros. Quem não lembra que Neemias começa a lançar os alicerces e os muros exatamente para a reconstrução, para fechar brechas, para tampar aquilo que deixava o inimigo furioso, e ele começa ali a reconstrução. E o que acontece? Vem também opositores que não querem deixar ele construir. Na minha e na sua vida não é diferente. Todas as vezes que nós lançarmos as nossas mãos no arado para fazer algo em prol daquilo que o Senhor ordenou, vai ter opositores, vão ter pessoas que vão se levantar, mas o Senhor te pergunta hoje, assim como usou a boca de Jeremias: o que eu fiz para você parar? O que foi que o Senhor fez para que eu e você viemos parar e tirar a mão da construção? O que de fato tem acontecido, que nós temos nos afastado do Senhor e nós não estamos entendendo naquilo que o Senhor está querendo falar conosco. O que tem acontecido? Porque aqui, olha o que fala em Ageu: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os teus caminhos os levaram. Eles simplesmente pararam a obra, eles simplesmente desistiram de continuar com a obra. E o Senhor fala: aonde foi que levou os teus caminhos? Ele nos chama, na verdade, para olhar para os nossos caminhos. Como que está o seu caminho? Como tem sido o seu caminhar? Qual tem sido, para onde Ele tem te direcionado? Será que Ele está te direcionando para o caminho que eu tenho para você? É isso que o Senhor nos pergunta hoje. Ei, como estão os seus caminhos? Aonde eles têm levado? A nossa prioridade mudou. Nós hoje colocamos tudo à frente daquilo que Deus tem para nossas vidas. Tudo. Neemias estava lá nos muros e lá vem 3 homens, Sanbalá, Tobias e Gesem. Começa a falar, começa a levantar brincadeiras, a zombar da cara de Neemias, e ainda fala assim: olha, se uma raposa tocar nesses muros, cai tudo. E eles começam a falar isso para desestruturar Neemias. Mas Neemias falou assim: eu coloquei a mão na boa obra, e daqui eu não desço para falar com vocês. Então é exatamente assim que o Senhor nos chama hoje. Todas as vezes que os opositores nos se levantarem, porque nós estamos colocando a mão naquilo que o Senhor nos deu, nós temos que falar: eu não paro a minha boa obra por causa de você. Sabe por quê? Porque eu entendo que quem morreu naquela cruz por nós foi Deus. Foi Ele, Jesus Cristo, enviado por nós para morrer na cruz. E aí, quando eu olho nós pequenos, nos frustrando com aquilo que as pessoas vêm falando, vai trazendo os nossos corações para nos desestruturar, para nos tirar do caminho. E o que eu vejo aqui, ele está falando com um povo que ficou 70 anos no cativeiro. Eles já tinham passado por tudo, eles já sabiam que era sofrimento, eles já sabiam que era deboche. Como que eles simplesmente largam tudo e param e não querem continuar a reconstrução? E aí o Senhor chega exatamente aqui no livro de Ageu, um profeta dos pequenos, o mais simples, com 4 profecias. E ele pega a primeira e diz assim: olha, ele chama primeiro Zorobabel, porque foi trazido Zorobabel, o rei, o governador, e também trouxe um sacerdote que era Josué. E ele chama primeiro esses que estão à frente: olha, vocês precisam ser agitados, vocês precisam voltar novamente à construção, porque o povo está dizendo que ainda não é tempo. E olha o que nós estamos fazendo. Nós é que decidimos o tempo do trabalhar de Deus. Nós olhamos a palavra do Senhor que fala que Deus tem um propósito e um tempo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes. Mas nós é que estamos pondo o tempo. Agora eu não quero fazer, agora eu não quero pôr a mão nisso, agora eu não quero trabalhar dessa forma, eu quero esperar mais um pouco, eu não quero agora não está legal. Mas é porque agora
que quanto mais longe de Deus, mais nós vamos ficando frios espiritualmente, mais nós vamos perdendo realmente a aliança, o compromisso com aquilo que Deus tinha nos entregado, o compromisso com Deus, porque hoje, naquele tempo existia um templo, hoje o templo do Espírito Santo somos eu e você. É aqui que Ele habita. Será que nós temos mantido esse altar aceso? Assim como Ele disse, suba lá e pega as lenhas. É momento de subir, trazer lenha para edificar o nosso altar. É momento de fazermos novamente aquilo que o Senhor nos ordenou. Ei, é oração, é busca, é isso que nos endireita, é isso que nos leva ao caminho. E aquele povo voltou do exílio, eles sabiam que realmente eles tinham com Deus, mas eles começaram a se frustrar. Mas uma coisa que Deus fala através do profeta, Ele diz assim: mas a casa de vocês está adornada. É engraçado, vocês pararam de cuidar do que é meu, mas o que é de vocês está sendo cuidado. E olha o que acontece quando os nossos caminhos vão maus. Diz assim, diz o Senhor: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei apenas com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído. Olha o 11: nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo e o vinho. Olha o que diz o 12: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadá, que todo o restante do povo obedeçam à voz do Senhor. Ele começa a falar: olha, vocês líderes, se levantem, comecem a obedecer à voz do Senhor. E como nós vemos esse texto, o povo começa a se agitar. Eu acredito que eles já tenham lembrado: bom, acabamos de sair do exílio, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos do poder das suas mãos. E realmente eles tinham plantado e colhiam pouco, não estava saciando a vontade deles. E é exatamente assim que acontece com a gente. Nós saímos e levamos o caminho que nós queremos e nada nos satisfaz, nada nos preenche, nada nos aquece. E o que nós recebemos vai para o buraco furado, porque nós nos perdemos no caminho e esquecemos que tudo é dele, é para ele. Foi ele que nos deu a nossa família, foi ele que nos deu o nosso trabalho, os nossos filhos. E ainda assim nós vemos pessoas falando assim: olha, eu tenho que cuidar primeiro do meu ministério, que é a família. Ok, mas a palavra diz também que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Se você não está cuidando do primordial, que é a presença dele, como que você vai cuidar da sua casa? Se você não está cheio para conduzir a seus filhos, a sua esposa, o seu marido, como que você está preparado para conduzir o seu lar? Se nós temos que buscar a lenha para edificar esse altar e trazer novamente o Senhor para esse templo, porque havia um porquê, não era simplesmente uma simples construção. O Senhor estava exigindo desse povo a construção de um templo, porque era ali que aquele povo adorava. Naquela época era no templo que havia ofertas de sacrifício, era no templo que havia o perdão, era no templo que eles se redimiam dos seus pecados, era lá no templo que eles faziam ali a intimidade que eles tinham com Deus. Enquanto isso, eles estavam afastados, tinham se perdido, porque eles estavam preocupados tão somente com as suas construções, em adornar a sua casa. E aí eu te pergunto hoje: qual tem sido a tua prioridade? Aonde estão as nossas prioridades? Porque a palavra nos diz que tudo aquilo que nós mais nos preocupamos é o nosso Senhor. O que tem sido o nosso Senhor nas nossas vidas? O que tem dirigido de fato a nossa vida? Será que o Senhor precisa também levantar vários profetas? Porque dia após dia nós vemos pessoas falando neste altar: olha, faz assim, o Senhor está te conduzindo assim. Olha, e nós temos visto as pregações para edificação do nosso coração. E nós muitas das vezes nós ouvimos e simplesmente a semente cai numa terra que mata a palavra e você não é edificado. Lá fora se levantam pessoas, vêm opositores e você não está de pé o suficiente para pegar essa palavra que foi lançada aqui no dia de hoje e colocá-la em prática. É por isso que eu chamo você nessa noite e falo assim: olha, que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Olha o que diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo,
Assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, Gálatas está nos dando, Paulo, está trazendo para nós que já nós não somos mais nós que vivemos as nossas vontades. Quando nós aceitamos o Senhor e falamos que Ele que nos levaria pelo caminho, e quando nós falamos assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, usa-me como canal de bênção na tua casa, já não somos mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. E quando nós lemos essa palavra, eu já fui crucificado, já morri, eu estou morto, não é mais as minhas vontades que vivem, mas Deus, é Ele que vive em mim, através de mim. As minhas vontades precisam ser anuladas, e Cristo é que precisa de fato crescer através de mim. Aleluias. Não sou mais eu, mas é Cristo. Não sou mais a minha vontade, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que Ageu está dizendo para nós. Ei, acordem, desperte aonde o caminho de vocês tenham levado. Vocês deixaram a construção, vocês pararam, vocês simplesmente falaram: não vou mais construir, não vou mais fazer. E aí teve que se levantar um profeta para chamar a atenção de um governador e de um sacerdote e falar: olha, põe a tua casa em ordem, coloca esse povo para trabalhar novamente, coloca novamente esse povo para buscar aquele que realmente fez por eles. Aleluia, porque foi Deus que fez na vida deles, e o que Deus queria era simplesmente relacionamento. É isso que Deus quer com a gente, é isso que o Senhor pede todos os dias para nós: relacionamento. E qual tem sido a prioridade do nosso relacionamento com Ele? Se de fato qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer frio, qualquer coisa que aconteça nos afasta da presença dEle, qualquer coisa que venha nos acontecer, nos acometer, nós simplesmente paramos. Enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez lembrar, enquanto nós estávamos passando pela pandemia. Olha que coisa engraçada. Estávamos bem preocupados, porque quem era cometido dessa doença da Covid poderia morrer. E naquele tempo que estava bem no começo, e todo mundo passando muito mal, hospitais cheios, começamos a fazer reflexões. Eu acredito que você tenha feito. Eu comecei a fazer isso, e eu comecei a elencar: Senhor, quanta bobagem, quanta coisa boba, quantas briguinhas inúteis, quantas coisinhas bobas eu parei, por quantas coisas nós nos frustramos e simplesmente falamos: não quero mais, ou projetos que nós tínhamos e nós falávamos: não quero mais, eu quero fazer outro, e nós fomos passando. E no dia, na época da pandemia, eu comecei a pensar: gente, quanta bobagem, quanta coisa boba nós fizemos e fazemos, e precisa chegar algo tão difícil como a pandemia, nos pôr medo, para nós refletirmos sobre aquilo que nós estávamos fazendo. E aí eu começo a pensar: nossa, se realmente nós tínhamos levantado isso, feito uma análise da nossa vida, porque depois que passou a pandemia, o medo já não está tão assim, nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos. Muitas das vezes nós falamos assim: não, mas agora vai ser diferente, agora eu vou fazer assim, vou amar mais, vou me doar mais. Mas quando passa o perigo, nós nos esquecemos. Exatamente isso que aconteceu com o povo. Enquanto estava no exílio, eles falavam que está lá. Era lá que eu gostaria de estar adorando, era lá que eu gostaria de estar louvando o nome do Senhor. Tem uns salmos que diz, não me recordo agora, mas ele diz que eles começaram a pendurar os seus instrumentos, porque eles falaram: não vou mais tocar nessa terra, eu só toco em Jerusalém. E aí o Senhor tira eles, leva para Jerusalém. Cadê o tocar? Cadê as promessas que foram feitas? Cadê a mudança que tanto nós falamos que vamos fazer todo janeiro, como virada do ano? Nós vamos ser diferentes, nós vamos mudar, nós queremos ser outras pessoas, o caráter renovado. Porque se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E aí nós precisamos passar por alguma coisa tão difícil assim como esse povo no exílio babilônico, para lembrar que realmente são coisas pequenas que estão nos tirando da presença de Deus. São coisinhas pequenas que nos afastam da adoração, da oração, do nosso quarto, da nossa busca. Será que são coisas tão bobas, briguinhas tão fúteis,
brincando de ser Satanás. E nós aqui brincando como meninos. Só que essa parte do menino já acabou, porque nós não bebemos mais leitinho, nós já estamos na refeição mais forte. E o Senhor nos chama a atenção, porque esse povo era o povo que conhecia Ele. Será que é diferente entre nós que estamos aqui? Nós conhecemos o autor e consumador das nossas vidas. E o Senhor nos pergunta hoje, o que tem sido essa prioridade? Ei, reflita nos teus caminhos, aonde eles têm te levado. Será que de fato esses seus caminhos têm te levado na direção que realmente Deus quer para mim e para a tua vida? Será que as bobagens do dia a dia têm nos afastado dele? Porque olha como que estão essas cadeiras vazias. E o que nós temos feito para elas estarem cheias? Tem vida morrendo aí fora. Nós estamos vivendo numa época de maior suicídio. Eu estava conversando com o pessoal lá do condomínio, falando de prédio, o síndico novo que entrou falou: olha, lá no prédio tal que eu tô, o menino simplesmente, a mãe saiu e ele se jogou do 20º poucos andar. Eu fiquei pensando, gente, aonde nós estamos? Aonde estamos nós, que estamos deixando tantas pessoas se perderem? E isso começa dentro da nossa casa, porque são os nossos caminhos que vão nos direcionando para lugares mais longe do que Deus quer. E quando nós nos percebemos, nós estamos fazendo bico, não querendo mais colocar a mão no arado, não querendo mais fazer a vontade de Deus, e simplesmente longe do propósito. Não oramos mais, não buscamos mais, e precisamos ser levantado um profeta para falar comigo e com você. Olha que coisa, simplesmente a palavra que nós temos em nossa mão não serve mais, porque nós passamos simplesmente folheando pelos livros e não lembramos de ver o que Deus tem para a nossa vida, prioridade, aquilo que Deus tem para nós, reconstrução, colocar o nosso altar em dia, colocar o que realmente é de propósito, aquilo propósito que Deus tem para você, para mim. Esse texto, antes de cortar para vocês, cortou primeiro em mim. É simples, quem sobe aqui para pregar, primeiro é o primeiro que leva a chibatada, é o primeiro que é chamado a atenção por Deus. E não é diferente, todas as vezes que abrimos a Bíblia, o Senhor tem algo para nós e percebamos que todas as palavras que está sendo dita aqui é exatamente isso, para nos colocarmos de pé, para nós irmos atrás, para não pararmos, motivacional, coisas para que nós não venhamos nos desviar do propósito. Glória. E eu espero que em você, porque em mim já está surtindo efeito. A cada dia eu peço, Senhor, me muda mesmo, transforma mesmo, que essas bobagens não me afetem mais, que eu não fique sem ir ao culto por causa de uma briguinha ou por causa de qualquer assunto que sai em nosso meio, porque é exatamente isso, é assim que as raposinhas entram, ela vai entrando e vai minando, e quando você vê, você já está em outros caminhos e não está mais fazendo a vontade de Deus, e a sua prioridade, aquilo que você tinha que fazer, você já deixou de fazer e não quer fazer mais. E quando nós vamos ver, nós já estamos deixando de orar, de adorar, de oferecer sacrifícios a Deus e de pedir perdão. Que um dos melhores para a nossa vida é esse: reconciliação, perdão, aproximação com Deus. Porque quanto mais próximos estamos de Deus, mais nós vemos as nossas falhas. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós temos que mudar. E se isso não tem causado, essa aproximação com Deus não está te causando isso, tem algo errado, tem alguma coisa errada entre nós. Porque quanto mais perto dele nós estamos, mais nós vemos, porque a claridade limpa o lugar e nós vemos, tem sujeira, precisa ser limpa. Assim como nós perdemos as nossas dracmas, precisamos limpar para achá-la. Então, quando nós nos aproximamos da luz, essa luz que nos ilumina, essa luz que nos guia pelo caminho que o Senhor tem para nós, é exatamente isso que acontece. Nós começamos a ver em nós que precisamos ter mudança. Glória a Deus. Vou ler um texto aqui, Ageu 2. Depois que o povo realmente reconsidera, realmente entende que deveria voltar para a prioridade, e que assim venha ser na minha e na sua vida hoje, que nós venhamos entender, olha o que o Senhor diz novamente. Coragem, Zorobabel, Ageu 2:4. Coragem, Zorobabel, declara ao Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadak. Coragem ao trabalho, o povo
terra. Declara ao Senhor, porque eu estou com vocês. Declara ao Senhor dos exércitos, esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo, assim diz o Senhor dos exércitos. E o 9, a glória deste templo será maior do que o do primeiro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E muitas das vezes nós usamos esse texto de forma errada, né? E o que esse texto de fato está querendo dizer para nós é que naquela época o primeiro templo era adornado, era muito bonito. E como começaram a reconstruir, a lançar os alicerces desse novo templo, muitos que fizeram, conheciam aquele templo lá atrás, começaram a chorar e começaram a se comover, porque falavam assim, nossa, aquele templo era bonito, era adornado, que templo é esse tão simples, aqueles mais velhos? E os que tinham nascido no exílio estavam simplesmente alegres, contentes, porque para eles tanto importava, o que importava para ele era estar na presença de Deus. Não importava se o templo estava bonito, se o templo tinha riquezas, mas o que importava era a graça do Senhor. Não importava como estavam as cadeiras, se estava com cadeiras, se tinha gente em pé, o que importava era a presença de Deus. Aleluia! E o templo que ele diz para nós é porque no segundo templo, quando foi reconstruído, Jesus passou por lá. E a glória desta casa realmente foi muito maior do que a primeira. E eu digo para vocês, aonde o Senhor Jesus entra e aonde Ele passa, algo acontece, algo é mudado, algo é transformado. Então quando Ele diz, olha, a glória da segunda casa vai ser muito melhor do que a primeira, porque não tem adorno, mas tem a presença do Senhor. Muitas das vezes nós esperamos adorno, coisas mais bonitinhas, palavras mais eloquentes, mas o Senhor fala, eu estou onde está a minha presença. É assim que o Senhor age em nossas vidas, aonde está a presença dEle, aonde está a reconciliação, a aproximação. E é isso que o Senhor fala para nós. Ei, coragem, coragem para voltar novamente, coragem para edificar novamente o templo, coragem, eu estou com vocês. É isso que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje. E eles levantaram e se posicionaram. Nós escutamos essa palavra e o Senhor diz para nós, coragem. Ei, se posiciona, coragem. Eu estou com vocês novamente. Enquanto o Senhor está dando para nós esse aviso, enquanto o Senhor tem nos despertado para nós realmente lançarmos os alicerces e trazer novamente a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, e que o templo do Senhor venha estar novamente nos levando para a direção correta, que os nossos caminhos sejam os caminhos do Senhor. Enquanto o Senhor tem isso para nós, é porque Ele nos ama, porque Ele só corrige ao filho que ama, Ele só chama a atenção para aquele que Ele quer realmente próximo dEle. E se a palavra para nós hoje é de reconstrução, prioridade, eu peço a você que você faça realmente essa meditação. Aonde tem levado os teus caminhos? Aonde de fato você tem lançado mais busca? O que tem sido mais a tua busca? E eu não falo que seja um trabalho, eu falo que é um estudo, porque na verdade quando Deus tem algo para nós, Ele nos desperta exatamente para que eu e você venhamos ver onde está sendo mais consumida a nossa energia. Então eu não tenho aqui que falar para você onde é e o que tem que ser feito. O que eu tenho para dizer para você é coragem, levante-se, porque o Senhor hoje quer edificar essa casa. E o Senhor quer morar dentro de você, para que você volte novamente à oração, à busca, que você venha lançar os alicerces, que você venha edificar a casa do Senhor, para que Ele venha morar em você. Não esqueça que vocês não são mais aquela velha criatura. Tem algo novo dentro de você. Precisa ser transformado. Precisamos ser edificados na presença dEle. Aleluia. Que esse alimento que foi dito aqui hoje através da palavra possa te edificar. E que essa palavra, essa simples semente possa surtir efeito nessa terra fértil que é você. E a palavra para vocês hoje é coragem. Coragem. Não importa onde nós paramos, não importa como nós estamos, coragem. Vamos novamente voltar a lançar os alicerces e chamar a presença de Deus para as nossas vidas. Se em algum momento você se afastou, se o vento que passa está te sacudindo, é momento de voltar, é momento de se
reedificar em Cristo. Porque ventos não pode te tirar da presença de Deus. Vento não pode te afastar da graça do Senhor. Porque ele perguntou lá em Jeremias: o que vocês viram em mim para se afastar de mim? Então que hoje nós venhamos analisar e reanalisar as nossas vidas. E o caminho que o Senhor encontrar em nós, Ele nos direcione novamente ao caminho de paz, ao caminho de alegria quando nós estamos nele. Porque é isso que nós temos, satisfação, quando o Senhor está em nós. E nós estamos arraigados nele, então nós temos satisfação. E tudo vai bem em nossa vida. Amém? Coloquem-se de pé, eu quero fazer uma oração para vocês. Aleluia. Aleluia.